podcast, o Rende Podcast, que é o podcast oficial da Rende. E hoje estamos com uma convidada super mega importante. Com todo orgulho, recebo Sejam bem-vindos a mais um Rende Podcast, o podcast oficial da Rende Arquitetura e Engenharia Condominial. Eu sou Renata Gomes, engenheira civil. Meu Instagram é @renatagomes.eng. Eu te convido, se ainda você não me segue, a me seguir nas minhas redes sociais, que todos os dias eu lanço um conteúdo novo nessa área condominial. E para vocês, síndicos, gestores condominiais, moradores, estudantes, profissionais de engenharia, de arquitetura, eu convido a vocês a nos acompanhar no nosso canal do YouTube, porque o nosso intuito nesse programa é a gente falar sobre todos os assuntos ligados a essa área da engenharia e arquitetura condominial. A gente está numa série falando sobre planos de manutenção e o episódio de hoje a gente vai falar de como implantar um plano de manutenção no seu condomínio. E aí, gostou do tema? Fica com a gente até o final, que com certeza vocês vão gostar. Está aqui comigo Rita Souza. Olá, pessoal. Olá, Renata. Estamos aqui juntas mais uma vez para trazer para vocês o terceiro episódio dessa série, né? Minhas redes sociais, para vocês me seguirem lá, é ritasouza.arquiteta. Tem dicas maravilhosas sobre paisagismo, sobre a parte de decoração, projetos. Confere lá no meu Instagram. E, dando continuidade, como eu falei, a gente vai falar de como implantar. Existem muitas dúvidas para alguns síndicos, alguns gestores, de como implantar um plano de manutenção em seu condomínio. Então, primeiro fator fundamental para se ter um plano de manutenção é preciso estar de posse com um laudo de inspeção predial. Já tem um laudo, então o segundo passo é contratar um profissional habilitado e capacitado, que são os engenheiros e os arquitetos que estão habilitados para fazer a elaboração desse plano de manutenção após ter feito o laudo de inspeção predial. Se elabora esse plano de manutenção, se visita o condomínio. No condomínio, primeiro que tudo, vai fazer uma análise. Como é que está a situação atual daquele condomínio? Prestar atenção em todos os sistemas, principalmente elétrico, hidráulicos, elevadores, enfim. É uma infinidade de sistemas que esse profissional vai ter que estar atento para entender como é que está o comportamento desse condomínio. Depois, se elabora um planejamento. Gente, é fundamental. Em tudo, a gente tem que se planejar. Então, não é diferente nessa parte de um plano de manutenção. Tem que se fazer um planejamento priorizando os itens que tenham mais urgências para se fazer aquela manutenção. Sempre esses itens de urgência são aqueles que se referem à segurança e à saúde do condomínio. Agora, a gente vai passar para vocês algumas dicas, algumas etapas da implementação desse plano de manutenção. Vamos lá, Rita? Como a Renata já disse, a primeira providência é ser feito um laudo de inspeção predial. Após o laudo de inspeção predial, é que se pode elaborar um plano de manutenção. Que esse plano de manutenção, você vai ter nele todos os registros de datas e do que deve ser feito para manter a edificação em pleno funcionamento e condições com segurança, com condições favoráveis de habitação, enfim. Mas, para se pôr em prática o plano de manutenção, a primeira coisa que você tem que fazer é estar com profissionais capacitados para te ajudar a implementação desse plano. Então, tem que se ter uma boa equipe ao seu lado. Essa equipe tem que ser composta por engenheiros ou arquitetos especializados na área da engenharia e arquitetura condominial e de pessoas que já tenham, de preferência, experiência na atuação, em trabalhar em condomínios, sejam eles horizontais ou sejam eles verticais. Sejam eles
comerciais, shoppings, residências. E também é importante ressaltar que cada condomínio tem suas especificidades. Cada condomínio ele é diferente um do outro. Então, não existe um plano de manutenção padrão para todos os condomínios. Eu te falei que a gente precisa analisar todos os sistemas, né? A gente precisa prestar atenção na parte elétrica, na parte hidráulica, na parte de elevadores, na parte de rejuntes, infiltrações, enfim. A gente precisa fazer esse geral no condomínio e depois é importante se elaborar um cronograma. Existe uma periodicidade que cada sistema precisa fazer as manutenções. Essa periodicidade pode ser semanal, mensal, pode ser a cada 3 meses, enfim. Cada sistema tem as suas particularidades. Então, esse cronograma é não só para organizar, como para facilitar esse andamento das manutenções do condomínio, sempre visando na segurança e no desempenho da edificação. Estabeleça também metas claras, né, com as pessoas que vão trabalhar com você na implantação desse plano de manutenção. Clareza é fundamental em todo e qualquer propósito. Então, junta a tua equipe, pede para que tua equipe estude o plano de manutenção, faça eles entenderem qual é a importância de se manter em dia o plano de manutenção, né? Então, para isso, você reúne tua equipe, conversa, deixa de uma maneira bem clara sobre a responsabilidade de cada um, porque cada sistema tem a sua particularidade. E quando a gente fala em plano de manutenção e pôr em prática isso aí, e falamos dos sistemas, quando a gente fala no revestimento, a gente fala em rejunte, mas também tem outras coisas que nós achamos que são menores, mas que têm uma importância absurda também para que teu condomínio esteja em dia. Como, por exemplo, a limpeza do ar-condicionado, como se limpar a televisão, por exemplo, da sala de ginástica, a questão da manutenção dos granitos, do frigobar, da churrasqueira, enfim. Cada item que está inserido, né, no teu condomínio, ele tem as suas especificidades em relação à sua manutenção. E é importantíssimo esse olhar individualizado para cada equipamento, para cada setor, para cada sistema, onde o plano de manutenção vai estar ali prontinho para você fazer a manutenção preventiva de maneira correta. Esse plano de manutenção, ele também precisa ter a pessoa certa para fazer o serviço adequado. Vamos lá, as pessoas eles podem ser a simples equipe de manutenção do condomínio. Existem algumas situações que ela pode ser mantida por essa simples equipe de manutenção. Mas existem também sistemas, que é isso que tem que estar atento, que tem que ser realizada aquela manutenção por um profissional habilitado e muitas vezes uma equipe especializada para aquele tipo de manutenção. Por isso que a gente sempre ressalta a importância de estar junto com os síndicos, com os gestores condominiais, um profissional habilitado na área de engenharia ou arquitetura condominial para fazer essa gestão mais assertiva junto com vocês. Vocês sabem que vocês respondem civil e criminalmente por qualquer ocorrência, negligência em seu condomínio. E nós estamos aqui prontos, preparados para te auxiliar em todos os processos, incluindo as manutenções do condomínio. Um outro ponto muito importante que nós devemos dar total atenção é que, para se executar um plano de manutenção, para manter um condomínio com toda essa demanda em dia, o condomínio ele precisa estar com a saúde financeira ok.
Então, não adianta fazer um plano de inspeção predial, não adianta elaborar um plano de manutenção, um manual de manutenção, se você não está com a saúde financeira do teu edifício ok. Então, tenha na tua equipe pessoas capacitadas para ter esse olhar para o teu condomínio em relação ao lado financeiro. Como é que anda a gestão desse lado financeiro? Como é que está a adimplência e inadimplência do teu condomínio? Porque são esses recursos. Como é que está a tua reserva financeira? Porque são esses recursos que você vai, com esses recursos você vai conseguir fazer essa programação de como vai ser executado algum reparo que o teu edifício necessite e para que você consiga colocar e manter teu prédio com todas essas manutenções em dia. Um outro ponto também importantíssimo e que ajuda muito aos síndicos, aos gestores dos condomínios, é a necessidade, a importância de você ter, por exemplo, um bom programa, um bom software que te ajude na gestão justamente desta manutenção, desse plano de manutenção, porque são muitos os itens e aí você precisa lembrar diariamente, semanalmente, mensalmente, de que manutenção vai ser necessária ser feita naquela etapa e como precisa ser feita. E, além do mais, que profissional capacitado está lá no teu banco de dados para saber que venha prestar esse serviço para você de uma maneira satisfatória. Então, você ter um software, você ter um bom sistema, vai te ajudar nessa organização. Nessa gestão, né? É importantíssimo, né, quando a gente fala de capacitação de profissional. Porque são esses profissionais que vão fazer a manutenção de todos os sistemas. Então, a gente tem que parar com esse amadorismo de botar aquele faz tudo para realizar todas as manutenções do condomínio. A gente vê muitos casos em condomínios onde tem aquele profissional que ele é até um bom profissional, mas ele não está habilitado e capacitado para fazer a manutenção de todos os sistemas. Então, eu quero deixar aqui esse alerta para vocês, síndicos e gestores condominiais. Vamos ser responsáveis e contratar pessoas profissionais habilitados, capacitados, para desenvolver as manutenções de cada sistema. Isso vai gerar mais economia para o seu condomínio, vai gerar mais segurança, um serviço de qualidade, vai dar mais desempenho e vai dar mais valorização ao seu imóvel. Um outro ponto importantíssimo é monitore tudo. Você, como gestor do teu condomínio, você tem a obrigação de estar atento a cada passo, né? Botar em prática um plano de manutenção não é fácil, sabemos disso. Mas se você tem uma boa equipe trabalhando com você, isso é muito possível. Então, monitora passo a passo. Tenha ao teu lado um arquiteto ou um engenheiro que seja especializado nessa parte de manutenção condominial, porque esse profissional vai te dar respaldo quanto à contratação dos serviços que você está precisando para o teu condomínio. Por exemplo, se você vai contratar um profissional ou uma empresa especializada para fazer uma manutenção na fachada, quais são as normas de segurança pré-estabelecidas? Que documentação essa empresa ou esse profissional tem que apresentar para mostrar a você, para garantir que a contratação está correta dentro de todas as normas técnicas de segurança, que nós, como contratantes, temos a obrigação de seguir. Então, por exemplo, existem normas para cada tipo de serviço. Quem sobe a altura, a gente tem a NR35, que vai certificar que aquele profissional que está descendo a cadeirinha, que está nas alturas, foi treinado e tem capacidade técnica para estar fazendo aquele serviço. Como Renata já disse, tenha atenção, porque quem é síndico, quem é responsável por um condomínio, responde civil e criminalmente por qualquer acidente que venha acontecer dentro do condomínio que está sob sua responsabilidade. Então, monitora tudo de perto. Tenha ao seu lado pessoas capacitadas para te ajudar a fazer a gestão de tudo isso, dos projetos, da documentação dos profissionais que vão prestar serviço no teu condomínio. Rita já tinha falado anteriormente sobre custos de manutenção em condomínio.
Então, eu quero fazer aqui uma atenção da importância de se fazer uma previsão orçamentária. Então, muita gente pode se questionar como é que se faz essa previsão. Só é pegar todos os gastos de um ano anterior e faz a previsão para o ano seguinte. Então, naquele momento de ajustar o valor do condomínio, já insere essa previsão orçamentária. Gente, manutenção não é custo. A gente tem que tirar isso da mente e achar que manutenção é despesa para condomínio. É pelo contrário. Se você faz manutenção, você está gerando economia para os cofres do condomínio, gerando um condomínio de maior valor, aumentando a vida útil desse condomínio. Então, ficar atento e fazer uma previsão orçamentária correta, entendendo todas as manutenções que são pertinentes para o seu condomínio, lembrando que cada condomínio é diferente um do outro. A gente não pode pegar a previsão orçamentária do colega vizinho, que é síndico, e implantar no nosso condomínio. Cada condomínio tem as suas particularidades. Você tem que conhecer o seu condomínio de toda a necessidade que precisa de manutenção. E assim elabora essa previsão orçamentária e, com certeza, você vai dar uma vida útil melhor para o seu condomínio. E não só a questão da previsão orçamentária, né? Renata falou no tom de não pega do teu vizinho. Assim também vale para o plano de manutenção, tá? Cada prédio, cada condomínio tem as suas particularidades quanto ao plano de manutenção. Aí, frisando para vocês, um prédio que está localizado, que está implantado em uma determinada área, tem uma manutenção diferente de um prédio que está em uma outra região. Fatores como mais ou menos sol, mais ou menos vento, a questão da salinidade, né, nas cidades litorâneas. Então, são detalhes, são pontos, são aspectos que interferem diretamente no plano de manutenção. Então, não vale pegar na internet um plano de manutenção que está pronto, não vale pegar do prédio vizinho. Se você é síndico profissional e tem 2, 3, 10 edifícios, não é um plano de manutenção que vai valer para todos. Contrate um plano de manutenção para cada edifício, para cada condomínio, que você, síndico profissional, é gestor e é responsável por ele. Outro assunto que eu acho importante a gente falar aqui é sobre a ART, né? A ART ou RRT, que são para os arquitetos. Então, a gente não deve comprar esse documento. Por incrível que pareça, existem vários profissionais que vendem esse documento. Porque é muito comum nos condomínios, para se prestar um serviço, quando não se tem implantado um plano, uma gestão de manutenção, uma gestão de reforma, dizer apenas assim, para você fazer a reforma da sua unidade, você precisa apenas da RT. Isso não vale só para reformas, isso vale para algumas manutenções também do condomínio das áreas comuns. Então, é importante que isso seja realmente feito por um profissional que seja habilitado, capacitado, porque é esse profissional que vai dar esse documento da RT, não só pelo simples fato de emitir e você ter esse documento lá, mas por lhe dar a certeza de que aquele serviço está sendo feito de forma assertiva. Isso. Então, gente, veja só, nós hoje deixamos claro aqui para vocês de como é importante a contratação de um laudo de inspeção predial, como é importante ser feito uma manutenção, um plano de manutenção para o teu edifício e como é importante o correto implantação desse plano de manutenção, tá? Não vale fazer um laudo, fazer um plano de manutenção, colocar lá no escritório do síndico e não pôr em prática. É importantíssimo. E vocês viram também que um plano de manutenção, ele trabalha justamente com a manutenção preventiva, que é a manutenção que faz com que você gaste menos e mantenha em melhor estado, prolongue a vida útil da tua edificação e tem um detalhe ainda mais importante, valorize o teu empreendimento. E é muito importante a gente ressaltar que a manutenção é um processo contínuo, tá? Não se faz uma vez e acabou. Vai cruzar os braços e pronto, tá bom.
Por isso que é importante se ter esse plano de manutenção, porque vai estar lhe dando esse alerta, vai estar lhe fazendo você está fazendo uma gestão de uma maneira assertiva, de uma maneira prudente. E lembrando que a cada ano, a cada periodicidade, tem que se fazer uma revisão em todos os sistemas, para entender se essa manutenção está sendo assertiva, está sendo correta, se não precisa implementar mais alguma situação. Então, por isso que a gente recomenda, seja você síndico ou gestor condominial, tenha junto com você na sua gestão de condomínio um engenheiro ou um arquiteto com especialidade nessa área condominial. Eles vão ser os seus olhos técnicos para todos esses assuntos de engenharia que você precisa para o seu condomínio. Tem outro detalhe. Feito o plano de manutenção, isso não quer dizer que você mais nunca vai precisar fazer um plano de manutenção. Se tiver uma obra no prédio, na área comum, é preciso ajustar o plano de manutenção. Se comprou um equipamento novo para a área de lazer ou para piscina ou para academia, tem que ajustar o plano de manutenção. Então, fica atento. Qualquer ajuste que for feito no condomínio, tem que se ajustar o plano de manutenção. Não esqueçam disso. O plano de manutenção, ele é dinâmico, como é a vida de um condomínio. Então, a gente está encerrando aqui mais um episódio falando sobre esse plano de manutenção. E eu espero, e não tenho dúvida que vocês gostaram. E toda semana a gente lança um episódio novo no nosso canal no YouTube. Então nos acompanha. Se você ainda não está nos seguindo, eu te convido. Começa a seguir a partir de agora. Curta esse nosso episódio, compartilha, comenta, porque com certeza, quanto mais você fizer isso, mais o YouTube entrega para o máximo de pessoas possíveis. Foi um prazer imenso, pessoal, estar aqui com vocês, partilhando deste conhecimento sobre essa rica engenharia e arquitetura condominial. Foi um prazer imenso e até a próxima.